Eu sou diretor criativo da Madre Reina. Eu comecei a trabalhar na empresa da minha mãe, mais voltado para uma área que era de Ecomex. Ao longo do tempo que eu comecei a trabalhar dentro da empresa, eu fui me desenvolvendo para a parte de compras e de compras passei a diretor criativo da marca. E fazem 8 anos que eu já estou dentro desse universo atacado, varejo. E desde criança eu já estava entendendo quais eram as necessidades que o atacado tinha, que era o que a minha mãe tinha, minha mãe vivia, e o varejo também. Então acaba que isso já estava meio enraizado em mim. E quando eu entrei para a empresa, eu comecei a viver, de fato, estar à frente da tomada de decisões, mas eu já tinha um backstage que era o que eu tinha vivido com ela. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso por aqui no perfil. Tu entrou e começou a ralar e aprender de tudo para hoje, depois de 8 anos, tu ter toda essa vivência e assumir essa, né, essa direção criativa da empresa. Exatamente. E eu sou testemunha da ralação do Jean, que é como, Aham. né? Hoje a gente estava conversando aqui nos stories, que começou, passa por todos os setores se for preciso, vira Exatamente. se for preciso, mora na empresa se for preciso, né, Jean? Exatamente. Eu Então é acho que essa vivência, sabe, é o que faz faz a gente de fato conhecer a empresa, sabe? Eu, quando eu entrei na empresa, eu já tinha, né, a minha parte de comércio exterior, que era o que eu estava estudando na época, então estava direcionado para isso, mas eu comecei desde o estoque, na separação de pedido, atendimento ao cliente, aí tu participa das feiras, e aí tu vai vivendo a empresa de uma forma global. E é. aí, isso é o que te diferencia, porque tu consegue ver tudo o que precisa, sabe? Tu consegue entender a necessidade do teu cliente, o porquê trocar um produto, porque ele não Uhum. está mais girando, então tu tá vendo ali teu estoque tá começando a ficar parado porque E alguma coisa mudou. tu pegar uma empresa e tu ir construindo e vendo o crescimento dela, participando dessa estruturação e dessa construção, é o que vai dando aquele tesão, aquela motivação, né? De tu ver as coisas Exatamente. Porque e tu passa a fazer parte, né? E aí tu tem um dedo teu em cada partezinha da empresa que tu hum, ajudou a mudar, que tu ajudou a recriar. Então, no meu caso, que peguei uma empresa, né, já em andamento e com clientes, mas uhum. eu fui contribuindo de certas formas que ajudaram a empresa a se tornar o que ela é hoje, né? Então, Sim. é E muito no bom. comum, já conversamos muito sobre isso, né? De empresas familiares. E muitas vezes o pessoal faz fantasia de que por ser herdeiro a gente trabalha menos ou, né, É. flui desse papel. Aham. Na verdade, é justamente ao contrário, Ao né? contrário, Todo mundo, porque a gente não tem hora, né? A gente tem o é, comprometimento, porque a gente sente no bolso. Então, é, né, a gente tem uma responsabilidade infinitamente maior, né? Um é. Eu acho que é muito até pela vontade dos nossos pais que a gente realmente esteja à frente de tudo, sabe? Eu sempre digo, trabalhar numa empresa tu tem um setor. Quando tu trabalha numa empresa familiar, tu é todos os setores. Tu tem que ser multitarefas, porque hoje tu tá vendo a coleção, mas amanhã vem o pessoal da transportadora negociar contigo uma tabela e tu não pode estar detido a ser só o Jean, diretor criativo da marca, entendeu? Tu tem que estar vendo a empresa de uma forma global. e até isso é uma coisa que normalmente o pessoal fala que eu gosto mais do estilo, eu gosto mais. Gostar, a gente gosta mais de determinada função, mas a gente É, precisa ser do todo, principalmente quando é uma empresa familiar, né? exatamente. Circula. Bom, só rapidamente para me apresentar aí para tuas seguidoras, né, pessoal, clientes da Madre Reina, lojistas. Eu atuo no mercado da moda há 19 anos e especificamente 15 deles como varejista, 25 lojas próprias, né, aí de 40 anos de mercado. E hoje eu estou me realizando aqui com o meu propósito de compartilhar conhecimento técnico de moda, de todo o processo de estruturação de marca e desenvolvimento de produto, o pessoal que me segue aqui. E tenho o prazer de ter o Jean também como mentor, a Madre Reina, poder, né, respaldar eles. E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre. Mas vamos entrar então no nosso tema, já que a gente fez as apresentações. Falando então um pouquinho sobre explicar basicamente né, nesse início a diferença de atacado e varejo. Vamos começar por aí, porque eu acho que tem gente que talvez nem saiba exatamente, né, a diferença. Vamos lá. A diferença que eu vejo assim de cara para as pessoas entenderem, a diferença é que o atacado ele está focado para empresas. Então, eu sempre vou estar vendendo para uma empresa e no varejo eu vou estar vendendo direto para o consumidor final, para o cliente. Então, o atacado não necessariamente tu precisa vender volume,
né? Tem, né? Até quando a gente vai no centro, a gente vê que tem as lojas que vendem atacado a partir de 6 unidades, ou não, cada atacado vai estar de um jeito, mas sempre focado para uma empresa. A Uhum. gente nunca está falando em vender para consumidor final, porque até a logística de atendimento ela é diferenciada, sabe? Ela é muito mais comunicação para empresas e não tanto para consumidor final. Sim, quando, por exemplo, eu tive momentos em que a gente visitava o Bom Retiro, que tem muito, né, dessa operação de atacado, e eles, inclusive, já diziam, né, só compra com CNPJ, né? Então, eles só vendem para quem é de fato empresa. Então, às vezes a gente vê aquelas peças lindas, a gente entra e pergunta, tu não me vende só essa, né? E realmente eles abrem mão da venda porque faz parte da operação deles vender só para lojista, né? E uma questão que eu hoje até estava falando sobre isso também nos stories, de que muita empresa que está começando a sua operação faz todo o processo de estruturação da marca, monta a coleção, e aí quando tá com a coleção pronta, pensa assim, tá, mas onde é que eu vou vender? Será que eu vendo para outro lojista vender, para outra marca, né, vender o meu produto? Ou será que eu começo a movimentar e vendo direto para o consumidor? Quando, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que pensar anteriormente. E eu acho que, assim, até esse exemplo que tu deu do Bom Retiro, ele é um exemplo muito bom, porque se tu for pensar o Bom Retiro, as peças estão ali, mas por que eles não me vendem essa peça? Por quê? Porque eles focaram e fizeram tudo para atacado. Então, o preço da marca X no atacado, não pode ter a Renata que passou um dia lá no Bom Retiro e comprou essa peça no valor, às vezes pelo mesmo valor, ou um valor que eles nem sabem quanto marcar em cima e te vendem no varejo, e aí a Renata pagou muito menos, entendeu? Ela chega na lojista e diz assim, mas eu comprei essa peça por tanto, que é o valor do atacado. Então, entra uma coisa que para o atacadista, ele tem que ter essa consciência. Qual que é o meu para a empresa, ela tem que focar. Qual que é o meu negócio? Bom, então eu vou ser atacado, eu vou fazer um preço de atacado. Eu vou ser varejo, eu tenho que ter um preço de varejo que esteja alinhado com os meus varejistas, sabe? Que aí tu tem que focar muito no teu cliente. Qual que é o markup dele? Quanto que ele ganha? Então, é o que tu tem que focar. A própria questão de quebra de grade, né? Quando eles fazem a coleção, eles também fazem pensando em vender a grade toda, a numeração. Então, alguns atacadistas, inclusive, limitam a questão de, né, de se tu comprar uma peça, tu tem que comprar determinada grade ou determinada cartela de cores, né? E estava falando, já também, mesmo tu sendo atacado, existe uma diferença, existem diferentes formas de trabalhar a operação atacadista, né? Exatamente. Hoje a gente aqui dentro da empresa trabalha tanto para marcas, então a gente atende diversas marcas que são varejistas, né? Então elas têm uma operação de várias lojas em shopping ou loja de rua, e atendemos também lojistas, que é aqui na casa na Madre Reina, que a gente tem várias multimarcas pelo país vendendo a nossa marca. O que é muito determinante para tu escolher, para tu saber qual atacadista tu pode ser ou tu vai ser, é quando tu sabe qual é a tua estrutura de fabricação ou de distribuição. Então, para eu revender para outras marcas, então eu pegar, seja marcas da minha cidade ou, né, do país, eu tenho que ter alguma coisa que me diferencie. Então, eu tenho que ter um preço legal no produto que eu estou focado para que outra marca consiga me comprar e revender ela. Então, Sim, então a questão é que assim, se tu define que tu vai ser então, né, um atacadista e vender para outras marcas, existem algumas coisas que tu tem que ter, alguns pré-requisitos. Ou tu tem que ter uma marca muito forte, muito desejável, né, para que as pessoas queiram revender essa marca, né? Ela é uma marca desejada. Ou tu vai te propor a confeccionar um produto que tu seja único e que tu seja lembrado por isso, né? E de certa forma tu evite que as marcas tenham que produzir o seu próprio produto, é mais fácil elas comprarem de ti que já está fazendo, mas como tu tá falando, né? Precisa daí também tu ter toda uma logística em que o teu preço fique atrativo para um lojista poder comprar e ainda por cima revender, né? exatamente. E aí entra um pouco nessa questão do omnichannel, né? E dessa junção que a gente falou, por exemplo, para vocês que tem os dois, que tem as duas operações, né? Então, como não ter essa disputa, né? E essa questão de valores, enfim. Hoje o que eu acho assim muito, tá? Pensando, né, no mercado do omnichannel, a gente tem o principal desafio de ser uma empresa omnichannel é que hoje é muito frustrante para o cliente quando ele chega numa loja
seja qual operação ele está comprando, seja o teu site, seja uma multimarcas, e não ter os mesmos valores. Uhum. Então, assim, sempre quando tu é um atacadista, tu tem que estar prevendo se tu vai ter uma promoção daquele produto, porque tu tem que repassar para o teu lojista essa mesma promoção, que ele consiga, se alguém chegar e dizer assim, eu vi esse produto da Madre Reina sendo vendido por X, ele tem que estar vendendo pelo mesmo valor e falando uma mesma linguagem, que é para o cliente não ter uma quebra nessa relação com a marca nunca. Então, assim, a gente tem que estar alinhado todos. Então, assim, escolher isso antes da venda é muito importante. Para ti não estragar a tua relação com o lojista, para ti não estragar a tua relação com o cliente. Então, assim, tem eu uma tenho que estar questão, com isso. tem uma questão ética da cadeia também, né? Para a gente Exatamente. bagunçar esses papéis todos, né? Então, a função do atacadista, que é quem produz aquela peça, né? Quem viabiliza aquele produto para o mercado, daqui a pouco se começa a querer disputar com o próprio cliente Então, e fazer alguma questão especial de preço, aí vai acabar sendo um tiro no pé, né? Porque o cliente vai ficar satisfeito com aquela postura, né? Mas também é muito comum a prática das marcas de também comercializarem através do varejo o produto que eles comercializam, né, que comercializa através de outras marcas, desde que eu tenha acho que ética na questão da precificação. eu acho que assim, hoje é um futuro, sabe, Renata? As pessoas o factory to customer é realidade, sabe? Assim, a fábrica direto para o consumidor final. Ele quer poder escolher aonde ele compra e de quem ele compra. Mas eu, como empresa que estou aqui na ponta no início da cadeia, tenho que estar cuidando para que todos os meus clientes que eu escolhi, porque fui eu que disse que foi eu que escolhi vender para lojistas, para consumidores finais, todos eles têm que estar sendo muito bem atendidos e eles têm que estar satisfeitos. Então, assim, tudo bem, posso promocionar um produto, mas aí eu vou pegar minhas lojistas e dizer assim, pessoal, a gente vai promocionar esse produto essa semana, porque o que acontece com muito varejista que tem que fazer uma promoção, ele está com estoque, ele também está precisando se desfazer, só que para ele se desfazer, ele tem que estar considerando que ele vendeu esse produto e tem alguém que precisa também vender. Então, assim, vamos promocionar todo mundo junto, vamos organizar isso. E eu acho que agora está vindo uma consciência muito maior de quem está na ponta da marca, sabe? Assim, das empresas verem que a cadeia inteira tem que ser cuidada e não só a empresa dela, não só o Sim. varejo dela, tá? Um precisa do outro, né? Isso na pandemia agora se acentuou, né? Porque num primeiro momento os lojistas daqui a pouco, né, se assustaram, quiseram cancelar pedido, mas no momento que as coisas acontecem, que o consumo vai voltando, eles também precisam, né, ter o atacadista ali, o pessoal da produção, para abastecer as suas lojas, né? Então, eu acho que é um respeito, é uma ética de todas as partes e tem espaço para todo mundo e um precisa do outro, né? Um precisa do outro. Na pandemia, assim, uma coisa que a gente sempre falou muito para os nossos clientes, para nós a gente precisa um do outro. A gente precisa das lojas porque são elas que nos demandam para a gente produzir. E ao mesmo tempo eles precisam da gente porque eles precisam de produto para botar na loja. Então a gente tinha que dar as mãos, a gente estava juntos porque a gente precisava que ambos os motores funcionassem, sabe? Durante e pós-pandemia, né? Porque o desafio maior era atravessar uma pandemia saudável, sabe? Então, Com certeza. Voltando um pouquinho ainda sobre a questão de valor, eu tenho um exemplo de uma mentorada que eu atendi, em que eles tinham uma operação varejista e estavam tentando crescer o negócio, iniciando uma operação atacadista. E eu percebi um esforço e uma dificuldade muito grande justamente por essa questão da precificação. Quando tu já tem, né, uma confecção, uma produção que tu terceiriza e que tu já está acostumado a aplicar determinado markup, é difícil tu, né, aumentar esse markup a ponto de tu, né, vender pelo mesmo valor na loja e para, né, as marcas revenderem. Então tem realmente, né, esse desafio e por isso a questão que a gente estava falando. Muitas vezes tu tem que ter uma produção interna, algo que tu consiga ter um preço especial e te diferenciar para poder oferecer isso, né, para os lojistas. Eu acho que assim, é por isso que é muito importante quando a gente sabe que no teu perfil tem muita gente que está começando uma marca ou está se preparando para dar início a uma marca. É muito importante no início do teu negócio tu definir o que tu quer ser. Eu quero ser uma marca de atacado e varejo? Sim, é possível.
Mas então tu já estrutura teus preços, estrutura tua produção desde o início para ser atacado também. Hum. O preço o teu atacado, ele tem que ter um preço, ele está pautado pelo que o mercado já tem. Então a gente tem no atacado hoje, a gente foca muito mais em produto do que em pessoa. E no varejo a gente foca muito na pessoa, no propósito da marca, no que o cliente quer. Então assim, tu tem que vir, e aí é que entra um negócio quando uma marca ela é bem varejo, ela é totalmente o cliente. E quando a gente é uma marca que é atacado também, a gente é quase totalmente produto, porque a gente sabe o que a loja precisa. Ela precisa de uma calça com preço, ela precisa de uma jaqueta. A gente vai montando o guarda-roupa de trás para frente, sabe? O que eu preciso e o que eu quero. Sim, e eu ia te perguntar também sobre isso, o desafio de tu ter, na verdade, dois clientes, né? Porque o varejista, ele pensa no consumidor final e desenvolve o produto, como tu está dizendo, pensando nele. E, na verdade, tu como atacadista, o teu primeiro cliente são os lojistas e depois os clientes deles, né? Então, como tu pensa isso tudo, assim, esse desafio? É assim, ó, são dois clientes que eu considero diferentes, porque o lojista, ele tem a cliente dele, que geralmente elas, né, as pessoas escolhem uma loja muito pelo atendimento, por como a dona da loja ou a equipe da loja atende. Então, são vários nichos. Então, assim, tu às vezes pega uma mesma marca como nós, Madre Reina, nas diferentes cidades, cada um tem um público. E eles fazem uma tradução do que os clientes gostam da marca ou precisam e nos passam. E a gente faz a nossa tradução para o produto. E as Sim. consumidoras finais, elas veem a marca de um outro jeito. Então, assim, são duas interpretações que a gente Sim. precisa juntar e chegar nessa pessoa. Mas eu acho que o principal desafio... Desculpa te interromper, mas o que também eu percebo que tem a forma de se relacionar é diferente, mas o que une esses dois universos é o próprio posicionamento da marca de vocês, que é único, né? Então acaba tendo essa cliente final, seja através dos lojistas ou diretamente pelo varejo de vocês, busca esse posicionamento que a marca tem, né? Não sei Exatamente, mas assim, eu acho que o principal assim, que a gente tem que sempre pensar quando a gente tem dois negócios, que é o desafio, tu tem que pensar que a empresa é uma, tu tem que unir o interesse das duas e traduzir no que realmente é a marca, sabe? Por isso que tu tem que estar muito definido quem eu sou, o que eu quero, porque às vezes o atacado pode estar te pedindo, me faz uma jaqueta com um super preço, mas eu vou fazer um super preço nessa jaqueta, vai fazer eu baixar a qualidade, ou vai fazer eu baixar mudar quem eu sou ou mudar o propósito da minha marca. E aí eu acho que entra também um caso das marcas de atacado, que são um mix, né, atacado e varejo, onde elas às vezes perdem. Elas entram muito no que é comercial e o que é comercial deixa de ser o que o cliente realmente se identifica. Às vezes o cliente se identifica super com uma marca de atacar, com a marca porque ela vende couro, e a marca decide começar a fazer o sintético e as clientes não a reconhecem por esse produto. Tá falando é bem importante, principalmente, né, como conteúdo técnico aqui para quem me segue, de que a gente tem que cuidar para que uma operação não mate a outra, né? Então, assim, bem como tu tá dizendo, daqui a pouco tu como varejista se preocupa com o produto, com o posicionamento da marca, né, cuidando muito da persona, e aí daqui a pouco vem aquele lado empreendedor de querer aumentar volume, de querer melhorar preço para poder atender os lojistas, e aí daqui a pouco, né, acaba desvirtuando um pouco do posicionamento. Então tem que cuidar muito, né, para manter o equilíbrio dessas duas operações, né, Jean? Exatamente, eu acho é muito isso, assim, a gente tem que tem que ouvir muito o que o atacado nos fala. O atacado é a nossa válvula para, sabe, é o acelerador da marca, sabe? É ele que te dá um volume inicial que faz ela soltar. Mas você tem que estar tem que olhar muito para as marcas que são bem varejo e, né, que elas estão ali só focadas no cliente final, e focar também, porque se tu focar só no atacado, tu vai perder essa essência da marca, que é lá onde tu fundou ela, E que é o final dessa ponta, né? Que é que é o o final final. dessa ponta, é onde te reconhecem. Ela vai estar lá, né, como varejo lá, através da loja que tu tá comercializando, né? E a gente também, assim, queria puxar contigo a questão dos cronogramas, que são também prazos diferentes, né? Time diferente de desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte de bastidores também. A gente, quando a gente trabalha atacado, a gente está sempre andando muito antes, porque a gente tem uma parte que é as feiras, assim, hoje
um dos principais canais de venda do atacado aqui na nossa empresa é as feiras. Então, assim, a gente tem que preparar toda a coleção para estar na feira. É um momento que é o desfile, é a hora do show, então a gente tem que estar com tudo, foto pronta, mostruário pronto, de preferência tudo muito adiantado já nas provas de modelagem, então tá com elas perfeitas. E aí a gente tem que estar com lançamento, por exemplo, de inverno agora em outubro. Mesmo com pandemia, a gente já está programado para início de outubro fotografar, fazer a campanha que vai ser o que a gente vai estar apresentando para o consumidor final lá em fevereiro. Então, a gente trabalha com uma previsibilidade muito grande, até para conseguir produzir esses pedidos de atacado. Claro. Não, e assim, só para dar uma noção para o pessoal, né? A gente normalmente fala a média de tempo geral, né? São 6 meses. Assim, um varejista às vezes consegue assim em 4, até no máximo 3 meses de antecedência. Enquanto o atacadista tem que daqui a pouco começar com até 8 meses, né, de antecedência. E tá com isso tudo pronto para esse momento da feira, né? E essa questão também da feira, é importante até tu trazer como informação para quem também pretende vender. Não é simplesmente estar com a coleção pronta e depois entrar em contato com os lojistas para ver se, né, vende aquilo ali. Como que funciona essa preocupação com a venda dessa coleção de forma antecipada? Então, assim, a gente começa a planejar as coleções, a gente termina uma coleção e já está pensando na próxima coleção, né? Então, é muito um em cima do outro, e eu sempre digo, até nas nossas conversas, né, Renata, eu sempre digo que eu gosto de deixar um espacinho do feeling, que é para a gente poder sentir ali 3 produtos, 4 produtos que vão acontecer mais próximo do lançamento, porque a moda ela é mutante, então a gente tá passando o tempo e o comportamento das pessoas muda e ao mesmo tempo a gente tem vontade de vestir outras coisas. Mas dá para deixar essa né, mais próximo, mas o grosso. Mas o grosso a gente tem que estar antecipado, a gente tem que olhar lá os números, o que eu vendi bem. No nosso exemplo aqui da empresa, né, a gente tem lá na linha Decor, a gente tem calças couro com malha, que são peças que puxam bastante venda, então a gente olha, não, olha, eu tenho demanda de fazer mais calça couro com malha, eu fiz muita jaqueta perfeito, não vendeu tão bem, então vou diminuir o número. A gente começa a montar uma coleção muito em cima dos números, que é olhar o que vendeu bem e o que me faltou. Por exemplo, vendi muito bem as minhas saias, mas me faltou saia, então vamos fazer mais saia. Os carros-chefes, como a gente fala, né? Os itens perenes da tua coleção que o teu lojista espera encontrar, é obrigação, isso tudo já está pronto. E aquela brecha que a gente falou é com alguma coisa de moda, de tendência. Exatamente, tendência. Que aí vai puxar muito o comportamento que as pessoas estão querendo. A gente tem, né, agora está vendo um momento muito do estar em casa, então puxa uma linha conf, mas aí tu tem que, puxando até para nossa realidade, a gente hoje faz roupa de couro, como fazer uma roupa de couro conf, então tu tem que trazer para a tua realidade e às vezes não deixar te fugir pelo momento, que daí eu estaria fazendo moletom ou, né, mais essa outra linha que não tem tanto a ver com o nosso produto atual hoje. Exatamente, até eu convido o pessoal para conhecer lá o Instagram da Madre Reina, que eles são especialistas, campeões em couro, em pele. É lindíssimo o trabalho, e agora ampliando novas linhas também, né, Jean? Mas é lindíssimo. Queria que tu falasse um pouquinho também, a gente conversou sobre a questão das feiras, né? Da importância da pessoa também definir esse plano de venda, como que essa coleção vai ser comercializada, e não simplesmente depois, principalmente para quem está começando, sair correndo atrás desse lojista, né? Para querer colocar o produto, enfim. Eu acho que assim, eu até vou falar assim sobre atacado como eu vejo, sabe? Eu acho que quando a gente é uma marca de atacado, a gente foca muito em tanto atacado quanto varejo, quem é o meu cliente, depois da onde, aí quando a gente é atacado, a gente vai muito assim, ó, da onde o meu cliente compra, o que ele busca, sabe? Então assim, tu vai muito pro produto e aí tu vai, depois que tu achar o teu produto, tu vai saber qual é a feira que tu vai participar ou como é que tu vai expor o teu produto. Tem produtos de atacado que são muito mais vendidos de forma na pronta entrega. Então, tu tem feiras de pronta entrega ou tu tem as vendas de pronta entrega. Então, eu acho que é muito tu definir, sabe, Renata, o teu produto, e aí tu definindo o teu produto e teu cliente, tu vai achar qual que é a feira. Hoje, por exemplo... né? Qual o lugar que o lojista vai procurar. A questão da concorrência também, né? De tu ter alguma marca referência que tu possa te basear
né? Quais as Até feiras. para te ver, até para te ver valores, assim, gente no mercado de atacado pensando ele sozinho, tá? Esquecendo o varejo. Quando uma lojista chega para comprar na teu stand, na teu showroom, ou vai ver teu catálogo, ela vai comparar, ela vai ver assim, bom, tu tem um produto que é uma calça que eu tenho igual em outra marca, por que que eu compro da tua marca? Porque a marca que está acima da tua é a marca da loja dela, sabe? Sim. Então, assim, é a boutique da Renata, e a Hum. boutique da Renata é a marca. A pessoa vai comprar na boutique da Renata. O que tu Ah, apresentar, a tua curadoria, é o que as pessoas acreditam. é, Então, ela precisa que o teu produto não esteja fora da realidade. Por mais lindo que ele seja, por sim. mais verdade, tudo que tu tenha, tu tem que ter tu tem que ser competitivo com as marcas que já estão no mercado. Uhum. Então, quando tu pensa em criar uma marca de atacado, é que produto eu quero vender, quem são meus concorrentes e que preço eu tenho que ter. E Sim. aí tu vai começar a achar até os teus canais de venda, porque daí tu vai ver, a gente até indico aqui algumas feiras que a gente participa, a gente tem o Salão Casa Moda, que é uma feira mais focada para produtos de boutique, então assim, a gente tem roupa de couro, as peles, é o que a gente comercializa bem lá. E a gente tem uma outra feira que é a Fenim, que é aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, e a Preta Porter, que é junto com a Coromoda, que são feiras que a gente vende muito mais acessório. A gente tem umas linhas de scarfs e Pode dizer que são as principais feiras nacionais, né, hoje em são as dia. principais feiras nacionais, mas elas são duas, as três feiras são diferentes entre elas, elas atingem públicos diferentes, sabe? Então, tu tem que olhar para elas e ver o que que eu vou vender nelas. Porque às Uhum. vezes tu vai ir com um mostruário lindo, passa um monte de gente, só que a realidade é assim, na Não feira, por é exemplo, naquela feira, né? a Coromoda e a Fenim, por exemplo, são feiras mais populares. Então, assim, as pessoas vão mais atrás de valor do que é mais Aham. barato. E enquanto a gente está pensando no Salão Casa Moda, as pessoas querem qualidade. Então, às vezes tu está no lugar certo, E é na hora importante certa. a pessoa filtrar as informações. Então, aqui o Gio está citando feiras que são as principais, né, do Brasil, Uhum, vamos dizer, mas não necessariamente precisa ser as feiras que a pessoa vai colocar, né? Pode ser que seja uhum. um outro público, outra necessidade. Então, acho que isso que tu falou antes é perfeito, né? Analisar o teu produto, analisar o teu cliente, né? Para daí ver a questão de também o que, que as pessoas buscam nessas feiras, para daí poder definir. Então, às vezes, a informação que serve para um não necessariamente é adequada para o outro, né? E a gente tem que fazer esse filtro. E aí, o pessoal que está começando também pergunta assim: bom, e o investimento para estar numa feira dessa? Será que vale a pena eu ir para a feira? Né? Então, como que funciona esse Eu digo pensamento? para vocês, assim, como uma marca que a gente está. Eu trabalho na empresa há 8, a empresa tem muitos mais anos do que eu tô, e eu digo para vocês, até hoje para a gente vale a pena fazer feira. A gente fica até com dor de atender na feira, porque a gente diz assim, gente, a feira ela é muito corrida, a gente não dá atenção para os clientes, mas às vezes as lojistas têm tanto showroom para ir e tanta Uhum. coisa para fazer que elas dizem assim, já eu prefiro ir na feira, eu já resolvo a minha vida tendo todo mundo. Então eu diria assim, se tu tá começando, é um ótimo caminho para te começar, porque assim, na feira tu vai conseguir pegar um monte de cliente que está circulando. São, às vezes, a gente tem feiras com 400 marcas, com 200 marcas, e, e vão trazer muito cliente para ti. Por isso que é muito importante tu estar alinhado quem são teus concorrentes, para ver se aquelas pessoas que estão ao teu redor têm sentido para ti. Uhum. Se as marcas vendem produtos similares, tu vai pegar o cliente dele, não Sim. o cliente dele. Tu vai conhecer, eles vão conhecer teu produto. Então, tu estando no lugar certo, a feira vai ser muito boa para ti. Às vezes são 4 dias e 4 dias que tu faz uma venda Sim. incrível. Mas ao mesmo tempo, eu já vivi na nossa empresa de ir para uma feira e a feira não tem mais a ver com o nosso produto, sabe? Uhum. Feiras que a gente fazia antes, que a feira ela vai mudando muito os expositores, às vezes vai convidando um pessoal diferente, e aí não fez mais sentido para a marca. Olha, esses produtos a gente não traz mais nessa feira, porque Uhum. eles não têm mais a ver com o público que vinha na feira. Sim, mas o que tu está trazendo também que é importante, a pessoa inicialmente justifica, né, esse investimento, Justifica até. nada, né, uma É. visibilidade, né, e a Até um questão. exemplo é assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um apoio do Sebrae que leva muitas marcas para Coromoda num stand que é só das marcas gaúchas. E Uhum. assim tem em Minas Gerais com as marcas de Minas. Então,
Às vezes é tu procurar uma ajuda, seja da própria feira, entra em contato com a feira que tu quer participar, ou com o evento, pergunta, não tem nenhum apoio para participar da feira, e às vezes tu Sim. vai ter um apoio e eu diria para vocês, se tu tiver no lugar certo, vale a pena, porque tu vai estar prospectando cliente, às vezes a pessoa não te compra nessa feira, mas ela te compra numa próxima feira, sabe? Contato com a marca, né, Jean? Exatamente. E para o pessoal que segue aqui, que me pergunta muito sobre busca de fornecedor. A feira também é excelente, até pegando o exemplo da Madre Reina, que também trabalha private label, né? Uhum. Também é uma forma, não só de É, comprar pronto, mas já fazer relação com novos é. fornecedores. E até Né? uma coisa que eu vou dizer assim, Rei, aqui, se tu não tem uma estrutura ainda, procura um fornecedor que já tenha essa Uhum. estrutura para ti não, tu tem muita coisa para pensar quando tu está começando uma marca. É, Até essa escolha do atacado, do varejo, meu uhum. Deus, gente, assim, ó, tu tem que estar, a tua empresa tem que estar muito profissional para atender atacado. E a Muito. gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro, tu está trabalhando com empresa. Então, assim como tu tem normas, ele tem procedimentos, ele tem. E Então, ele assim, conta com o produto para gerar o resultado, né? é, E compromete com uma produção e o teu terceirizado não te entrega, tu uhum, acaba, né, ferrando a vida de é, todo mundo e o da tua marca, é. né? Então, às vezes, tu focar em vender ou focar em planejar tua coleção direitinho, número de modelos, sabe, fazer as provas certinho e deixar que alguém produza essas peças para ti e ir em busca de uma pessoa especializada na fabricação, às vezes vai ser um começo muito melhor Mas, do que tu ter jogar numa fábrica, ter jogar em comercial. Tu hum, tem várias coisas que envolvem a nossa atmosfera da empresa, cadeia de fornecimento, enfim, um monte de coisa que... sim, ou às vezes o pessoal quer, daqui a pouco, né, minimizar o investimento e aí quer modelar, quer costurar, quer fechar, quer vender. Exatamente. Realmente já não dá aquela É, alavancada inicial, é. né? E pegando o gancho do que tu estava falando de perguntar, ligar, se informar, que é famoso quem tem boca vai a Uhum. Roma. Né? Uhum. Aconteceu muito disso também na pandemia, né? O pessoal se retraiu Exatamente. um pouco e lá pelas tantas não conseguiu, né? Daqui a pouco não está conseguindo reagir e tá tendo a sensação de que o consumo não está acontecendo. Como que tu vê um pouquinho assim desse momento? Gente, eu vou dizer assim para vocês, Chegou a falhar minha Eu luz aqui. acho que eu acho que esse momento agora da pandemia a gente teve um susto, todo mundo, e ficou meio paralisado, né? Principalmente a gente aqui, aqueles primeiros 15 dias foram assustadores, né? Porque a gente não sabia se voltava, não voltava e não voltou. E só que a minha mãe sempre teve essa coisa de nos dizer que tem que mexer, sabe? Tem que se movimentar, a empresa precisa se movimentar. Então quando a gente estava com o stand parado, pega todas as araras, começa a girar elas, que vai dar movimento. Tu muda a manequim de roupa, às vezes a gente chegava a trocar 2 vezes por dia quando a feira estava tranquila. Porque Exato. realmente as pessoas veem a movimentação, sabe? Quando tu tem movimento e joga energia boa, vem. Então, sei lá, se tu continuar fazendo o mesmo que estava fazendo antes, não adianta mais, sabe? Então, eu acho que o negócio é a gente pegar, fotografa de novo aquela peça que está parada, puxa, sei lá, faz um styling em cima daquela peça e dá umas dicas de, de como usar ela totalmente fora do que tu geralmente recomendava, sabe? É tu a gente, dando um exemplo na Madre Reina, relançou a nossa coleção de inverno, sabe? Uhum. Eu em conjunto com a Marina, que trabalha comigo no comercial, a gente pegou e disse assim, não, vamos lançar em mini coleções da Madre Reina. A gente fotografou tudo de novo em meio à pandemia e deu um super resultado, porque ficou super alinhado com o que era a nossa persona, as pessoas se identificavam, as lojistas chegaram até a ver de um jeito novo, porque parecia que as peças eram uma coleção nova. Então, eu acho que é muito isso da energia, sabe? Da gente botar uma energia nova, mexer, movimentar. E a pandemia, ela diminuiu o consumo, porque a gente perdeu alguns meses de venda e semanas, mas o consumo voltou. Sim, Ele
essa mensagem que tu está deixando aqui, Jean, é tão importante por essa questão, porque a tendência é que quanto menos a gente se mexe, menos a gente acredita, menos, né, a pessoa nos enxerga. E essa questão, esse exemplo que tu deu da movimentação da feira, é a mesma movimentação que vocês fizeram internamente no momento em que estava tudo fechado. Olharam para dentro, mexeram estoques, revisaram o que poderia voltar de uma forma diferente. Então, a própria questão da mentoria, né, que foi o momento que começou a trabalhar junto, de poder qualificar prova, qualificar produto. E daqui a pouco, às vezes, é isso. O pessoal está reclamando do resultado, mas não está olhando para dentro para ver assim, o que tu está fazendo para se movimentar e buscar esse resultado, né? Exato. E até vou dizer para vocês assim, a gente é uma empresa que tem 38 anos, só para vocês terem da nossa fundação. E eu acho que quanto mais longe tu quer chegar, mais tu precisa te reinventar. E te reinventar é ter saído de uma loja, de um varejo e ter virado um atacado. E um atacado virou uma fábrica, que é a realidade hoje da Madre Reina. Então, assim, e esses processos todos, conforme tu vai mudando, tu precisa que venham mentores, como a Renata, ou outras pessoas que nos ajudaram também na fábrica, para revisitar esses processos, rever eles, ver se está funcionando, ver se não está, o que a gente pode ajustar, sabe? E chegar sabe, cada vez está se aprimorando mais. Porque se tu continuar parado, tipo assim, tu não vai mudar, sabe? Tu vai continuar... Por exemplo, se a minha mãe nunca tivesse pego um voo e ido para a China fazer produto lá, a gente continuaria tendo uma loja em Uruguaiana. Sim. Que foi dali que saiu a demanda de ter a Madre Reina, que era uma marca para a loja, sabe? Então, assim, é isso, tu tem que te mexer e no que tu te mexe, tu vai aprendendo com pessoas e quanto mais tu compartilha o teu conhecimento, tu ganha conhecimento das pessoas também, sabe? É muito bacana isso, especial. Inclusive, eu tô aqui acompanhando o pessoal aqui elogiando. E eu sou suspeita para falar, porque eu entrei para essa família e eu sou apaixonada, né? Eu acho que é isso também, os valores internos, eles acabam transparecendo para tudo, para o cliente final, para os colaboradores, né? É muito bacana isso mesmo. Essa movimentação. E a questão também agora, que tu estava falando dos mentores, eu vivi sempre muito isso, porque éramos também uma empresa familiar e muitas vezes tu ou não tem aquela especialidade, não estudou para aquilo, né, especificamente, ou daqui a pouco tu tá focado em manter a empresa viva, né, fazendo 1 milhão de outras coisas, e tu precisa trazer especialistas de áreas específicas para te respaldar e assim tu vai subindo, né, degrau por degrau, vencendo cada uma dessas etapas. Então, vale mais a pena, às vezes, tu investir nisso do que tu começar a te atropelar e aí daqui a pouco, que nem eu digo, né, às vezes um rolo de tecido mal comprado já é o valor de né, uma mentoria e tu encurta vai encurtando esse crescimento. Eu acho que é isso que tu falou, até é uma coisa muito importante, sabe? Às vezes as pessoas, elas não... Às vezes tu passar para outra pessoa fazer, ou tu pagar uma mentoria, seja uma modelista, seja uma consultoria, o que for, e tu fazer o processo certo, ou fazer com calma, fazer as coisas dentro do que tu pode, vale muito mais do que tu tocar para frente, fazer, cortar, e depois quando tu vê, tu tem uma grade, né? Pensando na nossa realidade que é a roupa, né? A gente tem uma grade de 30 peças que eu não vou conseguir mais vender porque a peça está com problema. Sim. Eu não vou conseguir arrumar. Então, assim, cara, às vezes, sabe, tipo, pede uma ajuda. Pega um especialista que ele vai te ajudar e ele vai costurar da forma correta, que tu não vai ter problema, tu vai ter uma pessoa que que sabe fazer uma prova de roupa certa e vai te ajudar a ter o produto certo e não simplesmente fazer por fazer, que depois... Sim, e tu tem uma visão lá na frente que é a construção e o valor da tua marca, né, Jean? Eu acho assim, esse exemplo que tu tá dando, de daqui a pouco ter uma produção com um problema, tu tem o custo dos todos os insumos que tu já investiu, os profissionais que tu investiu para aquilo ali, tu tem o custo de não ter aquelas peças para vender, ou seja, né, digamos, o prejuízo de não ter aquele retorno, e ainda assim tem o principal deles, que é um risco para tua marca, para o valor da tua marca, né, de como ela vai ser vista. Então, eu acho que assim, quando a gente a gente está em crescimento sempre, sempre, sempre. Então, quando é muito ruim quem não sabe receber uma crítica, sabe? Então, assim, quando o teu lojista te diz, olha, tu precisa melhorar, eu conheço muito eu conheço o meu trabalho e olho para ele criticamente, sabe? Então, eu paro, olho e vejo o que é certo, o que é errado do que as pessoas me falam. Mas é muito frustrante para ele e para mim quando dá um problema. Porque ele queria estar vendendo, ele não queria estar te reclamando.
E Gente, tu queria estar com essa peça vendida, sendo usada. É uma alegria. Eu vou dizer para vocês, a gente aqui na nossa empresa, a gente tem a felicidade de atender muitas marcas em todo o Brasil. E já me aconteceu de eu estar no Rio de Janeiro, no mercado. A gente tinha vendido uma peça para uma marca carioca. E assim, tinham 5 pessoas no mercado aquele dia usando a peça, sabe? Tipo, peças diferentes dessa mesma marca, mas era uma alegria, porque era assim, tipo, meu Deus, foi a peça que eu me dediquei muitos meses e a gente teve aprovação de visual, a gente teve muitas coisas que envolvem nossos processos, né? E os quantos meses de antecedência trabalhando no mesmo produto para tu ver aquele reconhecimento? Ação enorme, né? E o exatamente. trabalho todo que também vocês se preocupam e fazem perfeitamente, né? Tanto em rede social, esse cuidado com a marca, né? Das fotos, do material, enfim, né? Das redes sociais. Isso é muito importante, assim, até para tu te estabelecer e mostrar bem para o mercado qual é a tua persona, né? Então, até Exatamente. Eu acho que esse é um momento muito importante. Eu até digo assim, é praticamente o nosso Natal. A gente tem que estar focado ali, tem que estar olhando. Não pode vir distração de fora, porque a gente tem que olhar tudo, desde se está bem passada a peça para fazer a foto, se a modelo está vestindo bem, se a modelo está atuando bem, né? Que a gente diz o acting da modelo tem que estar muito bom, porque ela está passando o teu. Ela não pode estar sensual. No caso da Madreina, ela não pode ser sensual porque a gente não é sensual. E sim. às vezes uma foto que a gente não passa essa visão tão bem, a cliente nem se identifica. Ela adora a roupa pode estar linda, mas ela não se identifica. A gente, numa Uhum. marca, na marca a gente precisa estar de olho na foto e sempre estar conectando com o que é a nossa persona. Por exemplo, nós não somos minimalistas. Então, fazer uma foto totalmente minimalista não tem Uhum. nem a ver com o nosso produto. Então, a gente tem que estar muito. Isso começa desde lá da clareza que tu tem do teu posicionamento, de como tu constrói teu produto, para daí finalmente como tu vai expor. E hoje as redes sociais, elas são teu cartão de visita, né? É a Eu, vitrine. assim, eu sou muito orgulhosa do trabalho que vocês fazem, eu até exibo ele por aí, porque assim, é um perfil que tu entra na tua rede social, tu bate o olho, consegue claramente transmitir o que, que a marca é, qual é a persona, qual é o posicionamento. E eu acho que uma marca que consegue transmitir isso de forma tão clara, porque uma coisa já é difícil tu ter o posicionamento, já é difícil tu fazer um produto que tenha a ver com o teu posicionamento. E tu ainda ter essa clareza de como tu mostrar isso nas redes sociais é difícil, né? Não são todas as É, marcas que têm, né? é que eu vou te dizer assim, a gente tem. Agora eu vou me exibir. Ah, A gente pode? tem uma. Posso me exibir? A gente tem uma coisa. Eu tenho muito bem o posicionamento da Madre na minha cabeça, e até uma coisa que a gente. Eu busco muito é tentar passar isso para o papel, sabe? Muitas vezes conseguir mostrar para minha equipe. E aí, às vezes, a gente tem uma marca grande, e aí eu dou exemplo até dos meus próprios clientes, que às vezes tem uma marca enorme, com um monte de gente trabalhando, mas o pessoal do estilo está super alinhado com quem a marca é e vem fazendo um produto igual há muitos anos, assim, dentro da linguagem, mas aí alguém entra no marketing e foge totalmente dessa linguagem. Porque É, não é a mesma pessoa que está criando as peças, que está fazendo as é, fotos, está acompanhando a foto. Às vezes os estilistas nunca foram num shooting da marca e dizem pra gente, nossa, me dá uma dor, eles colocaram aquela calça que a gente planejou de um jeito do. ó, deixa eu contar aqui para quem tá, para quem me segue, não conhece, né? A marca o Jean trabalha private label para grandes marcas importantes aí do cenário nacional, né? Então, Uhum, realmente, isso é um benefício, né? Até que a gente pode dizer uhum, de empresas mais enxutas que conseguem ter exato. isso tudo na mão, né? De resguardar assim esse DNA da marca, né? Exato. Eu acho que assim é uma, eu digo, não é um luxo, é uma coisa boa da gente ser pequeno, e pequeno quando eu digo nós somos poucas pessoas operando, sabe, vários tentáculos assim. Pura, né, Jean? Grande Pequenas estruturas. Exatamente, é grande no volume, mas a nossa estrutura ela é muito. A gente faz muitas coisas, a gente consegue, a gente é muito volúvel, assim, a gente vai e volta rápido e eu estou um dia na produção, acompanhando, né, a parte da costura, cuidando da qualidade, pensando na montagem das peças mesmo, que vai desde a entretela que é aplicada até o foi costurado como foi costurado, até o shooting, eu vou para como é transportado, se está
indo na caixa, se a caixa vai com papel bolha. Todo, né? E essa questão, ainda falando assim de questão de para quem está começando, de investimentos, esse é o grande segredo, tu ter estruturas super enxutas e produtivas, né? Para não engordar ali aquele custo, né? E tu poder ter um grande resultado, uma marca grandiosa, né? Isso muitas vezes Exatamente. acabam se perdendo nessa questão da estrutura interna, de ter muito funcionário e até essa questão, né? O processo todo muito Se segmentado perde. e às vezes não consegue ter toda essa É, unidade que vocês têm, né? exatamente. Bacana, pessoal gostando. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar para mim ou para o Jean? Aproveitando aqui. Jean, a gente, daqui a pouquinho nós estamos quase. Eu e o Jean aqui de papo, a gente é bom, né? A Se gente vai deixar longe. 2 horas de live, né? Mas Uhum. também essa questão de decisão, assim, do que mostrar no Instagram, né? E a diferença de tu manter a tua persona para aquela consumidora final que muitas vezes se inspira na tua persona, mas que não necessariamente é igual a ela, né? Uhum. Eu acho que assim, o que tu tem que sempre focar é. Eu tenho uma pessoa muito clara que é para quem eu crio as roupas, sabe? Uhum. E eu digo assim agora para quem está pensando em criar uma marca, pense em uma pessoa que tem até nome, profissão, tudo. Vocês têm que essa persona é a pessoa que tu vai vestir, sabe? Então quando eu penso o guarda-roupa dela e na Madre Reina eu penso sempre muito o que que ela precisa, o que que ela ainda não tem, o que que a gente ainda não criou, que Pensar momento que ela tá, nela. Uhum. sabe? Dando um spoiler, o nosso inverno ele vai vir muito colorido. A gente está pensando muita cor para o inverno, cores vibrantes. Então, porque a gente acredita que num cenário pós-pandemia, as pessoas estão querendo se agora trazer vida, trazer alegria. Com certeza Então, da cor, né? exatamente. Então, assim, é isso que tu tem que ter muito claro. Então, quem é a minha persona? E aí, quando eu vou fotografar, eu tenho que tentar passar com a maior clareza, porque daí, quando alguém estiver passando o feed do Instagram, ou quando ela entrar no meu Instagram, ela olha e diz assim, essa mulher sou eu, essa mulher é quem eu gostaria de ser. Identificação, identificação. Tem aqui É. uma perguntando, acho que é a Amanda, perguntando como que identifica, como que escolhe a persona. Eu acho que responde aí, depois eu respondo. Tá, eu acho que para te descobrir a tua persona, Amanda, primeiro começa pelo produto que tu quer fazer, começa pelo que tu gostaria de fazer. Depois tu vai entender quem é teu cliente. Ou É, começa pensando quem é teu cliente. Se tu não tem uma persona tão clara, então tu começa escolhendo um produto que tu gostaria de trabalhar, aí tu vai chegar num cliente que compra esse produto e aí tu vai entendendo a persona, ela vai desde o que a pessoa olha no fim de semana, o que ela gosta do Netflix, assim, que filme ela olharia no Netflix, que música ela escuta, que cor ela veste. Amanda, isso seguindo na linha do que já está falando, eu não consigo, para quem é fundador de uma marca, descolar a persona da essência de quem está ali criando, né? É diferente de quando tu começa a trabalhar numa empresa que já tem uma persona definida. Então eu acho que o Jean é isso, né? A Maria tem isso, eu acho que todo esse glamour, essa sofisticação, isso que eles passam, eles são isso também, isso está dentro deles. Então não adianta ter de um jeito e daqui a pouco o teu cliente ser muito diferente de ti. Eu acho que começa olhando para dentro, né, para tua essência, Uhum. e aí naturalmente tu vai ter o desejo de, né, de desenvolver um produto, e aí tu vai também analisar se tem mercado, né? E aí tu começa a estabelecer quem é essa pessoa que vai consumir o teu produto ou que vai inspirar o teu público, né? Então, é um pouquinho nesse sentido. Acho que Gente, é isso. muito bacana. Pessoal, alguém comentou aqui, eu amo esse Jean. Eu também amo esse Jean, sou Ah, fã. maravilhoso. Nem vi os comentários. Ai, É. todo mundo curtindo aqui. Gente, façam um print então para divulgar. Eu vou deixar a live salva no IGTV, no perfil. Quem não segue também, Ciclo Moda na Prática, com conteúdo, com informação, com produto sempre de sugestão para as coleções de vocês. Então, marquem, a gente vai amar. E aí também qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar lá depois no IGTV lá. Que Eu mais? deixaria uma dica aqui para todo mundo que está assistindo e que vai vir assistir essa live. Eu acho que é fundamental quando tu for fazer uma marca, criar um produto, o que for, tu ir atrás de quem conhece, sabe? Muitas vezes a gente tem, quantos amigos a gente tem que querem abrir uma marca, que, né, tem até bom gosto, mas às vezes não tem a parte técnica, então busca essa parte técnica para não esbarrar o teu sonho no primeiro problema que tu tiver de uma produção,
uma ficha técnica que não foi bem feita. E eu digo, grandes marcas podem ter problemas. Então, quando a gente está começando ainda na moda, a gente precisa ter esse cuidadinho de, sim, eu posso ter bom gosto, mas às vezes eu estou precisando só de uma partezinha técnica que vai me fazer, e aí entram as mentorias, aí entram, né, os próprios profissionais, então sejam as fábricas que já produzem roupa, que vão poder auxiliar, né? Uhum. Então é ir atrás dessa busca do técnico, sabe? Que eu acho que é o que vai alavancar, vai ser uma coisa, gente, qualquer negócio é para ser bom, né? Sim. Seja serviço, produto, ele tem que ser prazeroso pra gente. Eu acordo todo dia amando o que eu faço. Eu amo a Madre Reina, eu amo fazer roupa, eu amo varejo atacado. Então, assim, mas é bom porque eu também sei que quando eu preciso melhorar, sabe? Uhum. Então, busquem esse conhecimento que às vezes é... Barrar e não frustrar nessa questão do dia a dia, né? Que é Exatamente. pessoas imaginam, né, sobre o glamour da moda, que eu sempre falo. Uhum. Então, trabalhar um pouco desse pé no chão, dessa realidade, que é bem diferente. Por isso que o nome do perfil é Ciclo Moda na Prática, porque a gente fala da realidade, né, que não é fácil, que não é simples, mas que é muito prazerosa e que dá certo quando tem esse brilho no olho que o Jean tem, né? Só funciona assim, Exatamente. entrega total. Se não tem entrega total, nem entra, né, Jean? Eu acho Cortou um que pouquinho é aqui. isso. Eu acho que tem que ser. Quando tu ama, eu sou uma pessoa que eu ia 5 vezes por ano para a China, amando ir às 5 vezes, e não pelo passeio, porque é 30 horas de voo, mas porque realmente estava fazendo uma coisa que eu gostava, voltava, estava agregando para a marca. Eu vi Uhum. até que a Amanda me colocou aqui uma pergunta: qual é a sua maior dificuldade de posicionamento da marca? Amanda, para mim não, assim, não tem dificuldade. Eu acho que o que tu tem que estar muito certo, e que isso pode ser sim uma dificuldade que eu tenho hoje, é que às vezes as pessoas te questionam, bah, mas por que tu não faz tal coisa? Porque daí tu tem que estar, não é nem a dificuldade, tu tem que estar muito certo do que tu acredita. Então, eu mesmo na empresa, às vezes as pessoas me questionam, ah, mas por que tu não usa outra qualidade de couro? Que existem outras qualidades de couro mais barato na Madre Reina. Eu digo, gente, porque essa é, essa é a qualidade que a gente quer passar para os clientes. Então, é quando tu está muito alinhado com o Com o teu posicionamento, tu tem que estar sempre voltando e revisitando ele para te não ter essa dificuldade justamente, sabe, de te desviar. Então, a dificuldade mesmo de posicionamento é não se desviar do teu posicionamento e manter ele. E, gente, assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas quando pensam em ter uma marca de moda, elas saem pensando direto no produto. O posicionamento vem antes, porque tu tendo essas definições, tu tem as respostas depois ao longo do teu processo, que é o exemplo esse que o Geo tá falando, né? Ele sabe o que ele pode ou não pode fazer porque ele conhece o posicionamento da marca. E aí sai daquela questão do achismo, né, Geo? Ah, eu acho Exatamente. tal coisa, ai, porque eu acho bonito, então eu vou fazer. Não, ele faz não o que ele quer, o que ele gosta, ele faz o que ele sabe que é adequado para o Para os posicionamento clientes. da marca dele, para cliente, né? Exatamente. Exatamente. Ah, nós estamos daqui a Aí. pouco cai aqui, nós estamos completando já quase uma horinha. Ai, Mara, foi rápido, né? Foi, né? Passou. Foi. E aí a gente fica Foi. com quero mais, dá um nervoso antes, depois a gente fica com gostinho de quero mais. É. Aham. Gente, muito obrigada, assim, ó, todo mundo que esteve aqui com a gente do início ao fim, todo mundo aqui que participou, a Claudete, que eu vi que entrou aqui, mandou um beijo. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada por terem ficado aqui com a gente. E a gente Um espera ter beijão. tido aí vocês de informação, de conteúdo, né? Eu fico à disposição também de todo mundo e quero agradecer muito ao Jean de vir Ah, eu aqui. que agradeço, quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. Eu vi que a Coca, que é a nossa lojista da Estilha aqui de Novo Hamburgo, estava conosco, vários amigos também acompanharam, e com certeza todas essas pessoas, de alguma forma ou de outra, elas contribuem para eu ser o profissional que eu sou, seja me apoiando, me ouvindo, quando meus amigos, quando eu estou estressadíssimo, eles me dizem, vamos sair, vamos dar uma volta. Então, eu acho que é isso, assim, gente, é acreditar, uma marca é maravilhosa. Assim, ter uma marca de roupa é muito bom, mas tu tem que saber o que tu tá, tem que buscar esse conhecimento para ser uma coisa legal, porque marca, seja atacado, seja varejo, é uma coisa muito, é sério. Então tu tem que cuidar, né? Ter o cuidado com as lojas para não sair colocando uma liquida enquanto elas estão lançando a recém, sabe? É ter esse cuidado das duas pontas, porque tu quer fazer os dois. Eu sempre digo,
Eu trabalho bastante, mas eu pago o preço pela minha escolha. Então, escolhi vender para atacado, eu vou respeitar o atacado. Escolhi vender para só vou vender varejo, aí tu manda no teu negócio realmente, sabe? Habilidade grande, né? Para quem tá no Exatamente. barco, né? Tem que gostar. E fazendo bem feito, a gente colhe os frutos, né? Nath, Exato. vou deixar salva, pode deixar. A gente desligando aqui, eu já compartilho no IGTV. Gente, muito obrigada. Um Um beijo beijo. grande, boa noite. Obrigado. Obrigada. Um beijo grande, gente. Vou desligando. Beijo. Tchau, tchau.